Bem-vindos então para mais um unboxing. Nós vamos hoje desembrulhar juntos Mateus capítulo 17. Na verdade, semana passada nós já desembrulhamos o texto inicial de Mateus 17, que apresenta a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus. E por que é importante você enxergar isso? Deixa eu te mostrar rapidinho para você pegar o fluxo da narrativa. Para você entender que a transfiguração de Jesus, ela não aconteceu num contexto em si só, sem um antes e um depois, não é? Abra bem no finalzinho de Mateus 16, para você entender o que virá em Mateus 17. Capítulo 16, se você tiver com a Bíblia aberta, você está verificando aí os pontos principais do capítulo, com essas letras em negrito. O capítulo 16 começa com os líderes judeus colocando Jesus à prova, dizendo que ele deveria apresentar um sinal para provar que ele era quem ele dizia que era. E ele já tinha feito inúmeros sinais. Jesus denuncia o fermento dos fariseus, ou seja, o ensino incorreto dos fariseus e dos saduceus. E aí, no verso 13 do capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos sobre o que estavam dizendo a respeito dele lá fora. E Jesus percebeu que a ideia deles, da multidão, por mais que ainda ou já estivesse seguindo ele, a multidão estava com ideias confusas sobre a identidade verdadeira de Jesus. Pois bem, aí Jesus muda o foco da pergunta. Ele diz, tá bom, o que vocês, meus 12 discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz que não foi carne e sangue que revelou isso para Pedro, foi Jesus, foi o Pai que está no céu. Mas só que ele termina no verso 20 dizendo algo intrigante. Olha o que ele diz, Jesus. Então Jesus advertiu a seus discípulos que não dissessem nada a ninguém, dizendo que ele era o Cristo. Ainda, eles não podiam dizer isso ainda. E como eu já venho destacando, poxa, por que não se Jesus veio para se revelar? É que até este ponto da história, Jesus ainda não tinha se revelado por completo. Aí, no verso 21 do capítulo 16, tendo Jesus dito que eles não deveriam ainda dizer quem ele era, o Messias, o Filho do Deus vivo, ele começa a dar informações mais precisas. Ele vai falar sobre a morte dele. A morte na cruz. Era esse fator que ainda estava faltando ser deixado claro. Ou seja, você não pode apresentar um Cristo incompleto. Jesus sem dizer para o que ele de fato veio. E Jesus não veio de fato primeiramente para curar apenas, expulsar demônios, como ele já vinha fazendo. Ensinar coisas bonitas. Ele precisava morrer na cruz como substituto. Pedro não gosta de ouvir isso. E aí ele diz para Jesus, não, isso não vai acontecer com o Senhor. De jeito nenhum. Para de pensar nisso. E aí Jesus diz no verso 23, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. O mesmo Pedro, sobre quem Jesus diz que sobre ele, a profissão de fé dele, ele edificaria a igreja, está dizendo, você falando assim, você está se tornando pedra de tropeço. Eu vim para morrer na cruz. E aí Jesus diz algo interessante, verso 24. Vamos ler até o final agora, 16, 24.
Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Aí ele faz uma pergunta. Que vantagem tem nisso, gente? Que vantagem tem em você perder sua vida? Nós vivemos para ganhar a vida. Não é isso? O trabalho, ganhar o pão. Mas Jesus está dizendo, que vantagem há em alguém abrir mão da sua vida? Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há alguém em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se você não entender o que Jesus está dizendo aqui, você não vai entender por que a transfiguração aparece logo no início do capítulo seguinte. Porque ele vai dizer, você vai perder sua vida nesta vida para ganhar a vida futura. E a vida futura eu te darei um vislumbre em instantes. Eu vou mostrar para vocês o Cristo glorificado. O que vai acontecer com todos quantos perderem esta vida para ganhar a vida eterna. Então, a transfiguração do capítulo 17, do verso 1 ao 8, é a maneira de Jesus mostrar o que está reservado para aqueles que negam a si mesmos nesta vida e seguem Jesus. O Jesus que tem que morrer na cruz, e Pedro diz, não, isso não vai acontecer. Jesus diz, sim, vai acontecer, e eu serei vitorioso. Por isso que ele vai dizer na sequência, verso 27 do capítulo 16, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então veja, Jesus tem que morrer na cruz. Pedro diz, de jeito nenhum, isso não, o senhor não veio para morrer. Aí ele diz, eu vim para morrer, mas eu vou ressuscitar. A transfiguração. E não só vim para morrer e vou ressuscitar, vocês também precisam perder esta vida, parar de garantir esta vida terrena, para ganhar a vida eterna, a vida da ressurreição em Cristo Jesus. Está claro por que o monte da transfiguração está nesse texto? Porque Jesus está mostrando isso. Alguma dúvida? Isso é muito importante na narrativa. Pois bem, o capítulo 17, do verso 1 ao verso 8, Jesus vai falar da sua transfiguração. Do 9 ao 13, ele vai responder perguntas sobre Elias para os discípulos. Do 14 ao 21, ele vai curar um menino. Do 22 ao 23, ele vai predizer a sua morte e ressurreição. Ele vai voltar nesse assunto. Assunto que ficou um pouco incompleto no final do 16. No final do 16, ele disse que ele morreria. E disse que nós também, se quisermos segui-lo, temos que morrer, tomar a cruz, isso significa morrer, negar a nós mesmos e segui-lo. Isso é morte. Mas aí ele mostra a transfiguração no início do capítulo 17. E do 22 ao 23 do capítulo 17, ele vai incluir na sua morte a ressurreição. E aí ele vai dizer, vocês só vão dizer para as pessoas que eu sou o Messias depois que eu ressuscitar. Porque aí sim o Jesus completo terá sido anunciado. O que se fez carne da linhagem de Davi e de Abraão, o que falou com autoridade, pregou com autoridade, curou com autoridade, expulsou demônios com autoridade, chamou discípulos com autoridade, ele morreu como substituto pelo pecado e ele ressuscitou para justificação. Aí sim vocês poderão anunciar que Jesus é o Messias.
Talvez você tenha lido esse texto muitas vezes em Mateus, e pelo menos 3 ou 4 vezes em Mateus, Jesus vai dizer isso. Não conta para ninguém ainda o que eu fiz, ou não conta para eles que eu sou o Cristo. Você ficou confuso. Por quê? Exatamente por isso. Porque naquele momento em que Jesus diz, não contem ainda, ele ainda não havia se revelado por completo. E a gente pregar um Jesus incompleto é problema. Não adianta você anunciar que Jesus cura, faz milagre, se você não falar do principal milagre que ele veio fazer, que foi curar-nos do nosso pecado. Né? Então nós vimos isso. E vamos ler o texto, recapitulando até o verso 13, que foi o que a gente viu semana passada. E aí a gente vai entrar numa narrativa muito interessante, que também, por muito tempo, talvez deve ter sido motivo de confusão na sua cabeça. Espero poder ajudar você a entender. 6 dias depois do quê? 6 dias depois de Jesus ter anunciado que eles o veriam glorificado. 6 dias depois dele ter falado aquilo, olha, eu tenho que morrer, tenho que ir para Jerusalém. Pedro falou de jeito nenhum. 6 dias depois daquilo, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Porque Pedro foi aquele que disse, não, o Senhor não pode de jeito nenhum morrer. E Jesus queria mostrar para Pedro que o Cristo que morreria seria glorificado. Então por isso ele toma Pedro. Tiago e João também, porque formam 2 testemunhas. E no Antigo Testamento, para o judeu, é muito forte o testemunho de 2 testemunhas. Então, se havia algo para ser resolvido na cabeça de Pedro, Jesus explicando para Pedro, eu tenho que morrer, mas eu serei glorificado, tinha que ter 2 testemunhas. Tiago e João. E também porque, e eu acho que isso com menos importância do que os motivos que eu acabei de dar, Pedro, Tiago e João, e não os 12 todos, porque Pedro, Tiago e João eram do grupo mais restrito de amizade de Jesus. Mas não era só isso. Porque Pedro, lá no capítulo 16, falou, não, isso não pode acontecer com o Senhor, e Jesus quer mostrar, pode, e eu serei glorificado. E Tiago e João, 2 testemunhas, mas também porque Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Então não tem problema nenhum na vida cristã você ter pessoas mais chegadas com quem você de fato abre seu coração. De fato isso é importante. Eles são levados, melhor, para um alto monte. É interessante o monte na espiritualidade judaico-cristã. Eu estava falando com o Marcos na sexta passada, depois que a gente estudou esse texto, Marcos Paulo. É interessante como é que quando você sobe num monte, você já viu como é que é você estar no alto de um monte, de um morro, de uma serra? Qual é a sensação? Você já teve? Qual a sensação no alto de uma serra e de lá você vendo? Você teve agora ou não? Você foi só em Cachoeira, Fernanda? Como é que foi? Que sensação você teve no alto da serra? Sente pequeno. Exatamente. Impressionante, porque você sobe no lugar alto, em vez de se achar alto, você se sente pequeno. E por quê? Por que você se sente pequeno? Porque parece que daquele lugar alto você vê as coisas em perspectiva melhor. Você vê o céu acima, a terra abaixo, você vê a perspectiva, o landscape ali, a terra, enfim. Então, Jesus leva esses homens para esse lugar alto. Isso daria perspectiva, mas não somente isso. Nos montes altos, Deus se revelou a Israel no Antigo Testamento.
E Cristo estava prestes a se revelar como Deus para eles neste momento. Então, é a maneira de falar. O Deus que se revelou no Antigo Testamento, nos montes, se revela agora em Cristo Jesus. E Jesus então foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. Você se lembra de Moisés, quando na presença de Deus voltava, o rosto dele brilhava. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou Deus. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Por que apareceram esses dois ao lado de Jesus? Por quê? Quem é Moisés? Quem é Elias? Quem Moisés representa? A lei. Quem Elias representa? Os profetas. E Jesus é o cumprimento? Exatamente. Você buscou no Google? Na verdade, Moisés, interessante. Moisés e a lei são basicamente interligados. Moisés é indispensável, inseparável da lei, isso. Ele é o outorgador da lei, não é? Aquele que entregou, mediou a lei, exatamente. Então Jesus, ele é o cumprimento. Mas não só isso, em Deuteronômio 18, Moisés fala de um profeta maior do que ele, que um dia viria. E este profeta era Jesus. Então tem lá Jesus e Moisés dizendo, lembra que eu falei? Eis ele aqui. Deuteronômio 18, a partir do verso 5. Você vai ver isso. E Elias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, vai dizer que viria no espírito de Elias, que reconciliaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é Jesus. Então Moisés e Elias estão falando com Jesus. Certamente estão trazendo diante de Pedro, Tiago e João o cumprimento de tudo que Moisés e os profetas disseram sobre esse grande momento. E aí Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Por que tendas? Tendas te remete ao que no Antigo Testamento? Era o lugar onde o povo habitava, as tendas eram armadas ao redor da tenda do encontro, onde Deus se manifestava. E as tribos faziam suas moradias ao redor dessa tenda. Então é como se Pedro estivesse reconhecendo que o tabernáculo de Deus se fez carne, Jesus, e eles então ficariam ao redor dele ali. Essa é uma imagem muito bonita disso. Você tem que perceber isso. Muitas vezes a gente ouve esse texto sendo pregado, apenas as pessoas criticando Pedro. Pedro é folgado, Pedro não queria trabalhar, queria ficar lá no acampamento. Tem isso, mas não é só isso, não. Muito mais profundo do que isso é esse imaginário do Antigo Testamento. A tenda de Deus se faz carne, tabernáculo se fez carne, Jesus. E ao redor dele, seus discípulos, não é? Na verdade, a tenda é para Elias, Moisés e o próprio Senhor, a presença de Deus, e eles ficariam ali ao redor deles. Fez tabernáculo entre eles. Aí, Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa os envolveu. Lembra da nuvem no Antigo Testamento, a presença de Deus que guiava o povo? E da nuvem veio uma voz que dizia, a voz de Deus: Este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. Sabe o que é interessante? Em Deuteronômio 18, que eu disse para vocês há pouco,
quando Moisés fala desse profeta que viria depois dele, ele vai dizer, vocês têm que ouvi-lo. E Deus está repetindo as palavras aqui. Escutem o que o meu filho diz. E Pedro, se o meu filho disse que ele tem que ir para a cruz e morrer em Jerusalém, ele tem que ir para a cruz e morrer em Jerusalém. Você não tem que tentar dissuadi-lo disso. Escute o que ele diz. Sim, senhor. Entendi. Está claro? Deus está fazendo essa revelação. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles. Ou seja, Deus toca em nós. Né? Dizendo, levantem-se e não tenham medo. Eu não vim destruí-los. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A narrativa continua. E o que a gente vê da glória de Cristo aqui nesta passagem, até o verso 8, é que Moisés refletiu a glória divina quando apresenta a lei. Os profetas proclamaram a glória divina e Jesus é o cumprimento. Foi isso que a gente viu. Nós vimos isso semana passada, por isso eu estou correndo. E eu não queria que os que não estiveram aqui perdessem o fluxo da passagem. Tá? Tem mais coisas sobre estes textos que a gente leu, que eu recomendo, se você não esteve aqui, assista no YouTube depois. Agora, o verso seguinte, o parágrafo seguinte, do verso 9 ao 13. A transfiguração revela a aprovação divina ao Messias e seu cumprimento da lei e dos profetas. Foi isso que vimos. Além disso, a transfiguração confirmou a necessidade da cruz no plano de Deus, conforme indicado pela rejeição que sofreu João Batista. Olha como é que Cristo vai trabalhar isso. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então agora você sabe responder. Por que Jesus não queria que eles ainda contassem? Obrigado, Vitor Hugo. Por quê? Porque ele não tinha revelado tudo a seu respeito ainda. Ele precisava morrer e ressuscitar para daí a mensagem ficar completa. Então, de novo, quando você for falar de Jesus para alguém, se você não explicar que, em última e principal instância, Jesus veio para morrer no lugar do pecador e ressuscitar para a sua justificação, se você não disser isso e não explicar por que ele tinha que morrer e ressuscitar, você não terá pregado o Evangelho. Aliás, Jesus ensina dizendo, se você sair dizendo para as pessoas que eu curo, que eu expulso demônios, que eu tenho seguidores, e não mostrar a cruz e a ressurreição, é melhor que vocês nem falem de mim. Não é forte isso? É muito forte. E tem muita gente que acha que só de dizer que Jesus cura, que Jesus ressuscita mortos, que Jesus ensina com autoridade, tem gente que pensa que só dizendo isso elas estão evangelizando. Jesus diria, não falem de mim apenas nesses termos. Olha o que ele diz, não contem a ninguém o que vocês viram. E o que eles tinham visto? A transfiguração, eles tinham visto curas, eles tinham visto Jesus expulsar demônios, Jesus ensinando. Não contem a ninguém. Como assim? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Porque é aqui que está a mensagem do Evangelho, morte e ressurreição. Está claro? Pois bem. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias virá. Elias virá e restaurará todas as coisas. De quem Jesus está falando aqui? Elias virá.
Quem restaurará todas as coisas, gente? Cristo. Quando? Quando ele vai restaurar todas as coisas? Depois que ele ressuscitou, foi para o céu, quando ele vier pela última vez, segunda e última vez, ele vai restaurar todas as coisas. Então Jesus está dizendo que Elias, de algum modo, remete a ele mesmo, a ele próprio, ele o Cristo. É ele que, última instância, Cristo, que vai cumprir o que Malaquias falou lá no final do Antigo Testamento. Que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio. Ué, quem é esse? Que Elias é esse que já veio? Jesus falou dele lá no capítulo 10. Quem é? Esse Elias que já veio se refere, isso aparece até no final do capítulo, os próprios discípulos entenderam, João Batista. João Batista é o Elias que veio primeiro preparar o caminho. Mas João Batista não é o cumprimento último da figura do Elias. O cumprimento último é Jesus. João Batista apontou para Jesus, exatamente como eu e você fazemos. A gente prepara o caminho para Jesus, a gente aponta as pessoas para Jesus. Tá claro? Então, Elias já veio em João Batista, não é reencarnação, tá? É apenas uma imagem, um profeta do mesmo estilo que Elias já veio. Quem é esse? João Batista. João Batista vestia as mesmas roupas que Elias, comia as mesmas coisas. Jesus também guardou semelhança com o modo de vestir de Elias, a vida mais humilde e simples, em recolhimento e tudo mais. Elias já veio e eles não reconheceram. Pelo contrário, fizeram com Elias o que quiseram. O que eles fizeram com João Batista? Você se lembra? Cortaram a cabeça dele, ofereceram numa bandeja. E igual aconteceu com Elias, acontecerá com o Filho do Homem. Ele vai sofrer na mão deles. O que eles vão fazer com Jesus? Vai crucificar. Qual é a diferença entre Elias, que teve a cabeça cortada, e Jesus, que será crucificado? Qual a diferença? No final de tudo, Jesus ressuscita dos mortos, Elias, ou João Batista, ainda está morto. Ressuscitará no último dia. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Entendeu? Mas em última instância, Jesus mesmo disse, João Batista ainda não veio. Ele virá. Esse aqui, Jesus aqui no verso 11, está falando dele mesmo. Depois que ele ressuscitar, subir aos céus e voltar pela segunda vez, ele vai restaurar todas as coisas. Mas o Elias já veio, o precursor já veio, o evangelista já veio, João Batista. E assim como trataram João Batista, vão me tratar, vão me matar. Mas eu vou ressuscitar, como eu acabei de mostrar para vocês na transfiguração. Então não tenham medo de me seguir, não tenham medo de negar a si mesmos, tomar a cruz e me seguir. Não tenham medo de perder esta vida, porque vocês vão ganhá-la. Entendeu o valor da transfiguração nesse contexto? A gente aprende muita coisa nessa passagem. Uma delas é que, em última instância, Jesus não veio restaurar a geopolítica mundial. Por exemplo, como os judeus queriam num primeiro momento, que Jesus, o Messias, fosse aquele que expulsasse os romanos e eles tivessem supremacia até sobre outros povos. Em última instância, Jesus não veio para consertar a geopolítica do mundo. Ele veio para salvar para si um povo.
E aí sim, no final de todas as coisas, quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. A nossa esperança última é a segunda vinda de Jesus. Está claro isso? Então, muitas vezes na sua vida, você não vai ver Jesus fazendo tudo o que ele poderia fazer. Ele tomou sobre si nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nem sempre você será curado nessa vida. Mas certamente será na futura. Porque o reino de Deus é isso, essa expectativa. Já aconteceu alguma coisa, já vemos alguma coisa manifestando, mas ainda não tudo e não plenamente ainda. Por isso que é agonizante às vezes. Poxa, Jesus podia curar, sim, ele irá. Até porque se ele te curar agora, você vai morrer. Não vai? Ou não? Por exemplo, ele ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. Para que passar pela agonia da morte 2 vezes? Pensa comigo. Morrer não é fácil. Lázaro teve que morrer 2 vezes. A gente pensa, tá vendo? Ele ressuscita. É, sim, mas morrer é doloroso. Se morreu uma, ressuscitou. Morreu de novo. Tá claro? Então, assim, a promessa que Jesus traz para o seu povo, ela é de orientação futura. Vamos prosseguir. 14 a 21. A cura de um menino. Enquanto Jesus, Pedro, Tiago, João estão lá na transfiguração, Mateus 17, de 1 a 13. Enquanto Jesus está conversando com os discípulos no pé do monte, esses 3. Do 14 ao 21, a gente vê que os 9 discípulos que ficaram lá embaixo tinham um problema para resolver. E aí o que Mateus vai ensinar para nós na cura do menino é que a verdadeira dependência do poder de Deus proporciona ao cidadão do reino tudo o que é necessário para cumprir com sucesso a obra do reino. Você se lembra da história? Aqueles 9 discípulos não conseguem curar o filho endemoniado de um determinado homem. E eles fracassaram porque eles agiram mecanicamente, como o texto vai nos mostrar. Olha o texto. Quando eles chegaram para junto da multidão, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles chegaram para junto da multidão, a multidão tinha com elas os 9 apóstolos que não subiram para o monte. Certo? Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes caiu no fogo e outras tantas caem na água. Durante muitos séculos, muitos anos, confundiu-se ou tratou, por exemplo, pessoas com epilepsia, por causa de textos como esse, como sendo a epilepsia sempre uma possessão demoníaca. De forma muito cruel, isso aconteceu ao longo da história. E é óbvio, não é isso. A epilepsia é uma coisa, uma enfermidade do corpo e tal. E a possessão demoníaca é outra. Uma possessão demoníaca pode causar alguma enfermidade do corpo? Parece que sim. Entretanto, nem toda enfermidade do corpo é uma possessão demoníaca. Porque a gente está lidando com isto aqui. Apresentei meu filho aos seus discípulos. Quais? Aqueles 9. Aqueles 9 que ficaram lá embaixo. Mas eles não puderam curá-lo. Interessante.
Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos curarem. Lembra? Ele fez isso anteriormente no Evangelho de Mateus. E aí Jesus diz algo muito pesado: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele está falando aqui não apenas para os 9 discípulos que não deram conta de expulsar o demônio ou curar o menino. Ele está falando aqui como um todo para Israel. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los, aguentar a incredulidade de vocês? Traga o menino até aqui. Veja, Jesus já tinha dado autoridade para eles. Tudo o que pedirem em meu nome, não era? Eles já sabiam dessas coisas. E Jesus, olha só, repreendeu o demônio. Então, nesse caso aqui, a causa daquelas convulsões, de fato, era demônio. Aliás, não sei se podemos dizer que ele tinha uma enfermidade chamada epilepsia. Ele tinha demônios e esses demônios faziam esse menino se comportar às vezes como se estivesse, parecendo como se ele estivesse convulsionando ou enfermo. Acho que é mais seguro a gente dizer isso. Porque do contrário a gente vai fazer as mesmas associações que no passado se fez e talvez ache até em alguns círculos ainda hoje, onde vão tratar convulsões e etc., epilepsias, como demoníaco, e não é. Então parece-nos mais seguro dizer que no caso desse menino, ele era possuído pelo demônio, e essa possessão era de tal natureza, que quem olhava para ele em alguns momentos, via o demônio fazê-lo rolar no chão como quem convulsiona. Então Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e daquela hora em diante o menino ficou curado, ficou são, não teve mais essas manifestações. Qual era o problema com os discípulos? Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus vai responder. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês, da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Esse texto é muito mal interpretado. Pensa comigo. Se você fala que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover um monte de lugar, você acha que Jesus está enfatizando o tamanho da fé ou o objeto da fé? Pensa bem. Vou repetir minha pergunta. Se Jesus está dizendo que você tem que ter uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, e isso vai ser capaz de fazer você mover um monte de um lugar para o outro, você acha que ele quer destacar o poder da fé, o tamanho da fé, ou o poder do objeto da fé? É óbvio que é o segundo. Porque Jesus não está dizendo aqui que faltou a eles uma fé grande. Faltou a eles uma fé e ponto. Ainda que do tamanho do grão de mostarda. Se Jesus quisesse enfatizar o tamanho da fé, ele diria: faltou uma fé muito grande para vocês. E Jesus não requer de nós fé grande. Ele requer de nós fé. Ponto. Porque o poder não está no tamanho da fé de quem tem fé. Até porque a fé bíblica, ela é um presente de Deus. É Deus quem nos dá fé. O que Jesus está dizendo é: vocês, quando tentaram curar esse menino, vocês agiram sem fé.
Vocês não tiveram fé. Porque se tivessem, se ela fosse pequenininha, vocês teriam curado esse menino. Vocês agiram sem fé. Geração incrédula. Como é que eles agiram sem fé se eles agiram para curar o menino? Eles tentaram curar o menino. Como é que teria sido agir sem fé? Fazer de um modo mecânico. Já fizemos isso tantas vezes. Já vimos Jesus fazer tantas vezes. Vamos lá fazer, vamos lá, sai, cura, está curado, levanta e anda. Jesus disse, não é assim, não é mecânico. Está claro? A ênfase não é no tamanho da fé, não. Você não tem que ter uma fé muito grande, você tem que ter fé. E para destacar que esses discípulos agiram sem fé nenhuma, Jesus diz, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam conseguido. Mas vocês não têm nem isso. Por isso vocês não conseguiram. Vocês agiram mecanicamente. É muito fácil na vida cristã, gente, a gente começar a agir mecanicamente. Você começar a abrir a Bíblia e ler mecanicamente, aí vai perdendo a graça, você vira ao culto mecanicamente, sem fé. Eu vou lá na igreja, todo domingo prega, a gente canta, e não chega com fé, não chega com expectativa. Você não vai ver Deus movendo. Era o que estava acontecendo com esses discípulos. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus fazer, eles se admiravam, eles estavam convencidos de que Jesus era diferenciado. Eles já até tinham declarado junto com Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas não estavam vivendo em fé, com fé, acreditando, com o coração cheio de expectativa. Então, eu queria usar esse texto para te dizer isso essa noite. Não deixa morrer a fé no seu coração. A expectativa da presença de Deus. A confiança de uma criança quando pede, sabendo que vai ser atendida. Era isso que estava faltando neles. Eles perderam a fé. Ainda que confessaram bonito, pouco antes, mas estavam vivendo sem fé. Aí Jesus continua. Esse texto aqui é um texto muito mal compreendido. Você está vendo que ele está entre chaves? Colchetes melhor, está vendo aqui? Está vendo esse colchete? Isso significa que esse versículo, ele não está nos manuscritos gregos mais antigos. Como é que o Novo Testamento foi traduzido? Deixa eu te dar uma aula rápida sobre isso. Você pega diversas cópias de Mateus, de diversas partes do mundo, cópias, Mateus foi escrito em grego. Você pega aqueles manuscritos antigos, as cópias antigas, que era assim que circulava. Eles faziam as cópias do original. Mateus escreveu o original, não tinha máquina de xerox, isso tinha que ser espalhado, então eles faziam cópias e espalhavam. Pra você ter uma ideia, o número de cópias dos textos dos filósofos gregos é minúsculo. E ninguém duvida que os filósofos gregos escreveram aquilo. É coisa na casa das dezenas apenas. Poucas dezenas o número de manuscritos ou de cópias dos textos dos filósofos gregos. É casa das dezenas. É muito pouquinho. E todo mundo acredita. Curiosamente, o número de manuscritos dos livros da Bíblia, do Novo Testamento então, são na casa das centenas e até das milhares. Mas eles não acreditam. Aí você pega essas cópias de diferentes lugares do mundo, de diferentes épocas, você coloca elas numa mesa para traduzir Mateus, por exemplo. Esse é o processo de tradução, entendeu? Aí você chega em vários manuscritos do capítulo 17 e você descobre que nos mais antigos não tem o verso 21. Vai até o 20. Você conclui o quê? O verso 21 foi uma adição posterior. E por que então eles teriam adicionado isso aqui? Porque existe um texto, lá em Marcos 9,
que é parecido com essa narrativa e que vai falar que essa casta só sai com oração, e alguns manuscritos acrescentam e jejum. Então, é mais prudente você tratar esse versículo como se ele de fato não fosse parte do original, mas adições posteriores. Entretanto, vamos tratá-lo como sendo original. Então vamos lá, porque isso aqui é outra confusão que muita gente faz. Esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. O que você conclui quando você lê isso aqui? Numa leitura bem rápida assim. Existe um tipo de demônio que é o quê? Mais fraco. Tem um tipo de demônio que é mais forte. E os mais fracos, você não precisa orar e jejuar. Os mais fortes, você precisa orar e jejuar. É isso? Parece que é, né? Mas faz sentido? Absolutamente. Claro que não. Então, muita gente usou esse texto e o texto de Marcos 9 para dizer que tem um tipo de casta, um tipo de demônio, que é tão poderoso que você tem que jejuar e orar muito mais pesado se você quiser expulsá-los. Quando não é isso que Jesus está dizendo. Por que não é isso que Jesus está dizendo? Vamos voltar lá no texto? Que tamanho que tem que ser a fé? O tamanho de um grão de mostarda. Então parece que não tem muito a ver com o tipo de fé que te faz orar muito e jejuar muito para que esse tipo de demônio tão ruim saia. Basta ser o tamanho de um grão de mostarda. Segundo, Jesus viveu expulsando demônios. Quantas vezes você viu ele em campanha de jejum e oração para expulsar demônio? Você nunca viu. Então essas duas evidências simples te ensinam a interpretar esse texto de um modo mais coerente. Primeiro, parece que ele não está no original, mas vamos dizer que ele esteja, já que ele aparece na nossa Bíblia. À luz do que a gente estudou, conhece de Jesus, o que você conclui disso? Será que Jesus não está de fato dizendo o seguinte: olha, você sabe o que aconteceu com vocês? Vocês aprenderam a agir mecanicamente, vocês não oram mais, vocês não jejuam mais. E quando vocês se deparam com realidades espirituais, quando vocês se deparam com esse tipo de espírito mal, é isso que Jesus está dizendo, olha como muda a tônica. Quando vocês se deparam com esse tipo de espírito mal, vocês não dão conta de resolver, porque vocês não oram, vocês não jejuam, vocês não dependem de mim, vocês fazem na força do braço. Então, primeiro, Jesus não está dizendo que existe categoria de demônio mais forte, intermediário, mais fraco e fraquinho. Não existe isso. São todos na mesma categoria. Demônio é demônio, ponto. Segundo, ele está dizendo que esses discípulos agiram sem orar e sem jejuar. Por quê? Porque eles já estavam agindo mecanicamente. E uma vida assim, quando se depara com realidades mais sérias, como as de espíritos demoníacos, não tem potência alguma. Não tem força alguma. Então eu acho que, dessa vez, eu espero que você entenda esse texto. Existe dois riscos quando a gente se depara com um texto como esse, e eu posso mandar para você depois esse PDF, vou jogar lá no grupo do Refugiados, porque eu coloquei aqui os comentários do Carson, do F.F. Bruce, dois grandes comentaristas do Novo Testamento, porque eu resumi o que eles disseram aqui, para não ficar lendo as lâminas do slide aqui para você. Mas em síntese é isso. Jesus está dizendo:
vocês são tão mecânicos, que quando vocês lidaram com essa realidade de espírito mal, esse tipo de espírito mal, não no sentido de que há um tipo mais mal e um menos mal, mas quando vocês tiveram que lidar com o mal, vocês não conseguiram. Vocês não oram, vocês não jejuam, vocês não me buscam. Vocês não têm fé. Se tivesse do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam expulsado esse demônio. Mas vocês não conseguiram. Então veja, para os neopentecostais ou pentecostais, o exagero é categorizar demônios, mapear demônio, isso não é bíblico. Exagerar, atribuir um poder muito superior ao que os demônios têm. Isso parece coisa do catolicismo romano. O catolicismo romano fez isso muito tempo, realmente, na Idade Média, sobretudo. Na verdade, também no século XVI e XVII. Que foi... Eles faziam livros grossos sobre categoria de demônio. Exatamente. Era muito mística a sociedade, né? Então, esse é um extremo, não é isso que a Bíblia ensina. E não ensina por quê? Te dei duas razões. Primeiro, porque Jesus falou que não é o tamanzão da fé, é ter fé. Segundo, você não viu Jesus nesse tipo de campanha. Nós vamos sair agora para expulsar demônio e nós vamos ficar uma semana orando e jejuando, porque nós vamos lidar com um tipo que é muito brabo. Ele nunca fez isso. O outro perigo é o nosso, os batistão. A gente não ora de jeito nenhum. A gente marca um dia evangelístico, a gente vai entregar folheto na rua, a gente não ora, a gente não busca o poder de Deus, a gente não intercede, a gente sai, entrega o folheto, fala de Jesus da boca para fora e não vê resultado. Percebe os extremos? É isso que a gente tem que evitar. Está claro isso? Esse é um texto muito importante. Então, nesse texto sobre a cura do menino, a gente aprende que Jesus corrige a nossa incredulidade. A gente tem que ter fé, ainda que pequenininha. E a demonstração de fé é quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca o poder de Deus, quando a gente depende dele. Segundo, Jesus supre a nossa necessidade, não é? Porque ele vem e nos assiste, ele assistiu, ele foi lá e curou esse menino, e ele nos capacita, que ele nos ensina a pedi-lo. Tá certo? Concluindo o capítulo. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele acrescenta isto em relação ao que ele já disse no 16. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, você vê, eles ficaram tristes, eles ainda não conseguiram assimilar o que aconteceu na transfiguração. Quando os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês paga as 2 dracmas? Esse imposto aqui não é o imposto de Roma, é o imposto do templo. Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? É óbvio que filho de rei não paga imposto. Não é? Naquele contexto. Ou dos... a tradução diferente, né? Filhos, é porque, veja, os filhos, os súditos eram filhos, nesse contexto. Era muito comum o rei tratar seus súditos como filhos.
E você tem que se lembrar que naquela cultura, criar filho não envolvia tantos mimos como hoje envolve a criação de filhos. Então, filhos eram tratados de modo até mais ríspido do que hoje são. Na verdade, para assim dizer, eu digo que não há um único modelo de família. O modelo de família que havia na era romana era o modelo de família nuclear igualitário, onde todos os filhos recebiam a mesma quantidade de herança. Isso criava um certo conflito entre o conceito de igualdade e liberdade. Mas isso também criava um conceito de irmandade, já que todos eram iguais. O que eu estou destacando, João Pedro, o que eu estou destacando não é tanto esse aspecto da família nuclear, como você está colocando. Eu estou destacando o aspecto da afeição, por mais que o filho tivesse direitos iguais, os filhos de direitos iguais, os filhos não eram tratados com tanto mimo e carinho como hoje são. Eles eram tratados em alguns momentos como súditos mesmo. Vai lá e faz isso, vai lá e pega aquilo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, era comum, portanto, você chamar os súditos de um reino de filhos. Então, quem pagava imposto? Os filhos do rei não pagavam, ou seja, os filhos da casa dele não pagavam, ou não pagavam tantos impostos os moradores do reino em relação aos povos conquistados, que pagavam muito mais. Então, quando Pedro respondeu que os impostos são pagos pelos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus. Hã? Sumiu? Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus. Eu não preciso pagar imposto. Deus é o Deus do templo. Meu pai é o pai, é o Deus do templo. Eu não preciso pagar imposto. Mas para não escandalizar, eu vou pagar. Entendeu o que Jesus está dizendo? Eles tentam pegar Jesus, porque olha só, olha como é que os fariseus foram astutos. Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele está se igualando a Deus. Logo, ele não precisaria pagar imposto. E se ele mostrar que ele de fato não paga imposto, nós vamos comprovar a heresia dele. Porque não existe filho de Deus assim, como ele está querendo se dizer. Mas aí Jesus diz para os discípulos: de fato eu não precisaria pagar esse imposto do templo. Meu pai é o Deus desse templo, é o dono desse templo. Eu não precisaria pagar. Mas para não escandalizar, eu vou pagar. Vá até o mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. O que Jesus ensina sobre isso aqui para nós, gente? O valor do testemunho. Tem coisas que a gente até nem precisaria fazer. No caso de Jesus, ele não precisava pagar o imposto. Mas ele fez para não escandalizar. Essa lição é muito grande, é muito forte para nós. Há coisas que a gente nem precisaria fazer, mas a gente faz para não escandalizar. Então, para concluir, o que a gente aprende do capítulo 17? Minha última tela. Jesus se revelou glorioso aqui nesse capítulo. Primeiro, ele revelou que ele é a imagem do Deus invisível, lá na transfiguração. Se você quer ver o rosto de Deus, olhe para o rosto de Cristo. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Olhe para a forma como os evangelhos, como a Bíblia descreve Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível.
Depois a gente aprende com a paciência de Jesus. Por mais que ele tenha dado bronca nos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, ele não os agrediu, ele não os fulminou, ele foi paciente. O sacrifício e a vitória do Deus gracioso, ou seja, ele precisa morrer, mas ele ressuscitará, ele disse isso. E a autoridade humilhada do rei soberano, ou seja, ele não precisava pagar o imposto, mas ele se humilhou e pagou para não escandalizar. Por quê? Porque não escandalizando, ele deixaria portas abertas para as pessoas ouvirem ele. São as lições que a gente extrai do capítulo 17. Amém? Perguntas? Diga. Curioso, porque João Batista tinha consciência do que significava a vinda desse Elias. Ele sabia que, em última instância, era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como está em Malaquias 4, lá no final do livro. E ele sabia que ele não tinha poder nele mesmo para fazer isso. Então, em última instância, ele não era o Elias esperado. Como Jesus disse no capítulo 17, verso 11, que a gente estudou, Elias, em última instância, é o Cristo, na sua segunda vinda. Entretanto, o próprio Jesus disse a respeito de João Batista, em Mateus 10, que o Elias já tinha vindo, ele era aquele que veio preparar caminho. Então, João Batista foi Elias no sentido de ser um profeta que anunciou a chegada de Jesus. Mas no sentido do poder que esse profeta veio para operar, só Cristo. Né? Então, é mais ou menos como falar do cristão. Nós não somos Cristo. Em última instância, é Ele quem opera a conversão e tal. Mas nós o anunciamos e por nosso intermédio, as pessoas são salvas. Quem salva é o Cristo, através da nossa vida e pregação. Então, João Batista é isso. E assim como João Batista sofreu, Jesus sofreu. Mas Jesus ressuscitou. Nós também sofreremos. São analogias, entende? Não é uma imagem bíblica para você ver preto no branco. Elias era João Batista e ponto. Era e não era só. E eles ficaram confusos, né? Imagina, eles estavam confusos, para nós ainda é complicado compreender, imagina eles que estão vivendo isso. O Elias veio, nós estamos vendo ele aqui, então ele é o Elias. Quem é o Elias? João Batista não era o Elias? Eles estão confusos. Jesus está esclarecendo, Jesus está ensinando a analogia. Eles pensarem de forma a compreender as analogias, os simbolismos. Porque veja, quando João Batista chegou e vestia roupas como eles sabiam que Elias tinha vestido, comia as coisas que João Batista comia, Mas ao mesmo tempo, João Batista morreu. Ele não conseguiu converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então era ele, não era ele? Aí Jesus diz, não, ele veio cumprir uma parte só disso. Quem vai cumprir tudo sou eu. Certo? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra tão santa e sábia. Aplica ela ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela janta que teremos, pela comunhão que desfrutaremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz.